subjacente à prestação de cuidados de saúde e que determina até a imposição de cuidados de saúde. E, por outro lado, determina a socialização do seu financiamento. Portanto, nós percebemos facilmente esta parte, não é? Portanto, há uma ideia de solidariedade que, a partir da qual, portanto, nós retiramos a ideia de que todos temos que contribuir na medida das nossas capacidades, não é? Portanto, há uma socialização do financiamento. Mas esta ideia, portanto, de solidariedade, também está por trás de uma outra, que normalmente não pensamos muito nela, e que é a imposição de cuidados de saúde. E porquê? Portanto, por exemplo, as campanhas de vacinação são obrigatórias. Se não fossem, e apesar, portanto, de, enfim, mesmo considerando pessoas que têm recursos, portanto, capacidade de vacinar os seus filhos, muito provavelmente, se a vacinação não fosse obrigatória, muitas crianças ficariam por vacinar. Ora bem, e isto significa, naturalmente, efeitos nefastos para o próprio, mas efeitos nefastos em termos sociais, porque, como veremos melhor, muitos bens de saúde estão associados às chamadas externalidades positivas. E, portanto, não é apenas aquele que é vacinado que beneficia, mas são todos os que estão à sua volta. Portanto, é a sociedade em geral. Ora bem, portanto, daqui, isto é um pequeno exemplo que nos permite chegar a uma conclusão, que existe uma tendência para um consumo subótimo de cuidados de saúde. Isto é, portanto, cada um de nós, racionalmente, orienta os seus recursos, portanto, mesmo dispondo de recursos suficientes para adquirir esses cuidados de saúde, não vai fazer na quantidade ótima do ponto de vista social, ótima do ponto de vista do bem-estar social. Portanto, existe uma tendência racional para o subconsumo deste tipo de bens. Relativamente à educação, passa-se a mesma coisa, são os chamados bens de mérito. Ora bom, e porquê que assim é? Lá está, eu sublinhei a racionalidade desta decisão e, de facto, há algo de racional-se, portanto, aqui. Porque, por um lado, há há pouco o professor Fernando Araújo falou no efeito de carona, no efeito de boleia. De facto, o efeito de boleia condiciona a nossa decisão individual. O que é que isto significa? Significa que, se nós percebemos que outros vão beneficiar do nosso esforço, nós não temos incentivos para realizar esse esforço. E, portanto, isto leva a uma descoordenação. Portanto, enfim, porque é que terei de ser eu a suportar este custo e os outros beneficiam? Então também não suporto. Pronto, e isto significa uma apatia, uma descoordenação. Por outro lado, e relativamente aos cuidados de saúde, também existe um outro aspecto, felizmente, que existe, que é, naturalmente, uma valorização do presente relativamente ao futuro. Nós aqui em Portugal, portanto, temos aquele ditado de que o futuro a Deus pertence, não é? Portanto, com o presente nós já sabemos com o que é que podemos contar. Relativamente ao futuro, nós não sabemos e, portanto, damos mais valor ao presente do que a um momento que desconhecemos e cujas características e circunstâncias, portanto, nós não temos capacidade de conhecer. E, portanto, se nós temos uma maior tendência para despender recursos no momento presente, para satisfazer as necessidades presentes, do que para estar, portanto, a prevenir situações que não sabemos muito bem que configuração irão ter. Ora bem, e portanto, no fundo,